Fala aí, Seven Bikers, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um vlog e dessa vez eu queria responder uma pergunta. Por que comprar uma mountain bike nacional? Roda a vinheta. Beleza, gente. Para entender, ou para ter uma melhor resposta para essa pergunta, primeiro a gente precisa entender um pouco do cenário nacional da bicicleta, de como ele foi desenvolvendo e como se encontra hoje em dia. Durante cerca de 40 anos aí, principalmente até meados dos anos 90, anos 2000, era como se praticamente só existissem duas marcas aqui no Brasil, Monarch e Caloi. Cada uma com seus produtos, elas concorriam entre si e as duas vendiam muito. Elas reinavam praticamente soberanas, sendo que durante muito tempo a representação de bikes importadas no país ela era muito pequena, era uma fatia muito pequena. No ano de 1991, essa fatia era de apenas 2,6% do mercado de bicicletas no Brasil. E era um mercado que ia crescendo ali exponencialmente. E nos anos 80, aí, por exemplo, você teve grandes best-sellers, por assim dizer, como a Caloi Cross, que está aparecendo aí pra gente na imagem. Você tem a barra circular e tantos outros produtos que ficaram no imaginário da gente quando era criança nessa época, e também no dia a dia do trabalhador brasileiro, do ciclista que sempre levou isso como esporte. No entanto, principalmente a partir do ano do Plano Real, né, ali do ano de 1994, houve um boom assim nas importações nas mais diversas áreas. E o mercado da bicicleta passou também por esse processo. Então, se em 1991 a gente tinha apenas 2,6% das bikes importadas aqui no Brasil, em 1996 houve um pulo para 25%, ou seja, um quarto. E essas marcas que fabricavam alguns produtos assim ok, de uma boa qualidade, passaram a concorrer com produtos de uma qualidade maior, que vinha ali de mercados obviamente mais exigentes. E isso fez com que uma ou outra marca fosse surgindo, e nessa época a Sandal, né, que é a atual Soul, ela surgiu com alguns diferenciais. Ela nunca conseguiu ser tão grande quanto essas duas ali nos anos 90. No entanto, essa marca ela sempre se diferenciou pelo acabamento, por um produto premium, por assim dizer, e sobretudo uma coisa que a gente brasileiro sempre vai estar procurando são melhores formas de pagamento, sobretudo no que diz respeito a parcelamentos. Tinham parcelamentos bem mais longos do que essas outras duas marcas. A Monarch a gente já não vê mais, no entanto a Caloi se manteve aí no mercado e é uma das players de hoje em dia. Mas é interessante que quando a gente vai avaliar ali o movimento do final dos anos 2010, início daquela década, nós vimos que algumas marcas, principalmente Ogi, Groove, Audax, Sense, dentre outras, mas essas são aí as principais, elas ou nasceram ou se consolidaram por essa época. E se você for olhar o mercado brasileiro, ele é realmente um mercado em franca expansão, né? A pandemia ela trouxe um quadro disso muito nítido. No ano de 2021 havia, com relação ao ano de 2020, um crescimento de 34%, e hoje nós somos o quarto maior produtor de bicicletas do mundo, produzindo cerca de 4 milhões de unidades por ano. Mas a pergunta que vem nesse contexto é: será que quantidade e qualidade significam a mesma coisa? É sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. É interessante que quando a gente vai avaliar uma bicicleta importada, a gente precisa entender que aquela marca ela tem uma vivência um pouco diferente da marca nacional. Mesmo que o nosso mercado seja um mercado muito grande, né? Seja um mercado que ali, principalmente pelo polo ali na Zona Franca de Manaus, tenha muita produção, é um mercado relativamente novo. Então, se a gente for comparar marcas nacionais como essas que eu mencionei, como Specialized, como Trek, Cannondale, Scott, a gente vai perceber que as nossas marcas, perto delas, ainda estão engatinhando no sentido ali de consolidação do produto. No entanto, no que diz respeito a desenvolvimento de produto, que é uma coisa diferente, a gente vê que essas marcas elas têm
crescido de uma forma assim muito rápida, muito rápida. E um grande fator que faz com que essas marcas cresçam no seu desenvolvimento de produto é justamente a associação com essas marcas estrangeiras. Então, por exemplo, a gente sabe que algum tempo atrás a Sense, que é uma marca brasileira que não tem tanto tempo de estrada assim, ela adquiriu a Swift Carbon. O que isso traz de benefício para a Sense? Você sabe que os carbonos das suas bicicletas são carbonos de procedência e existe ali uma interação de uma marca um pouco mais antiga com uma marca relativamente mais nova no desenvolvimento dos seus produtos. Tanto que hoje a Sense ela não tem ou não vende mais bicicletas topo de carbono, bicicletas de estrada no caso, e no entanto essas bicicletas agora que elas vendem são da Swift. Então você percebe que essa empresa se mesclou um pouco. E o que eu acho interessante, um outro exemplo é da Caloi. A gente sabe que a Caloi ela recentemente foi adquirida pelo grupo canadense chamado Dorel Sport. E a Dorel ela é responsável por Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, enfim, marcas que no cenário mundial são players muito bem posicionados. Agora é interessante que no ano passado a Dorel, que é esse grupo canadense, foi adquirido por um grupo holandês que se chama POM, que é responsável por marcas como Cervelo e Santa Cruz, que são marcas que no ciclismo de estrada e também no mountain bike já estão consolidadas ali há muito tempo, são marcas que podem ser tidas como marcas premium. O que acontece quando existem essas fusões? O nosso mercado sai ganhando. Sabe por quê? Porque existe uma troca de comunicação, existe um trabalho conjunto, como se essas marcas quisessem vender os seus produtos aqui no Brasil de uma forma que fique acessível para o nosso mercado. Trazendo esse exemplo da Cannondale e da Caloi. Você vai ver que o quadro de uma Cannondale FSI, que é a mountain bike hardtail de carbono deles, e o quadro da Caloi Elite Carbon Sport, ou qualquer Elite Carbon, eles são praticamente o mesmo quadro. A diferença vai estar no tipo da trama, da forma como essa trama é feita, mas em questão de geometria é praticamente a mesma bicicleta. E quando se trata do mercado nacional, onde, querendo ou não, existe um protecionismo muito grande, porque a taxa de impostos é muito alta para a bicicleta, é uma taxa que está superior a 30%, você percebe que os produtos nacionais eles têm sempre uma vantagem financeira sobre produtos importados. E eu separei aqui dois exemplos rapidinho para que você possa junto comigo comparar dois níveis de bicicleta, as duas de alumínio, só a meio de comparação mesmo. A primeira está aparecendo aí para você, é a Specialized Rockhope Expert. Uma bicicleta muito bonita, bem construída. No entanto, pelo preço que ela custa, ela poderia oferecer algumas coisas a mais. Por exemplo, esse quadro não é boost, que é aquele eixo mais largo, né, que dá mais rigidez à bicicleta. Além disso, a suspensão, que é uma boa suspensão, a RockShox Jude, não tem trava no guidão. É um elemento que é interessante na hora de uma subida ou de um sprint que você pedala em pé. É uma bike que, pelo preço dela, o fato de não vir com o menor corg de 10, seja no padrão XD ou seja no padrão Microspline, que são os principais aí, né, da Shimano e da SRAM, essa bike no preço poderia vir com um corg menor, que faz diferença quando você está no estradão, esse tipo de coisa. E é uma bike que você percebe que, apesar de ser uma marca premium, eles não têm, pelo menos nesse nível, né, de produto, um cuidado assim mais caprichado com as soldas, e as soldas são aparentes. E eu peguei a nível de comparação uma bike brasileira, a Soul, está aparecendo aí para você, a SL629 Chamonix. Fatos para comparação: essas duas bikes têm a mesma transmissão, que é o SRAM SX Eagle. A diferença é que a outra bike da Specialized ela tem freios Shimano, essa aqui tem freios SRAM, mas eles são assim equivalentes. A suspensão dessa bicicleta ela é uma suspensão um pouco melhor, é uma RockShox Recon. A diferença também é que ela tem trava no guidão. É um quadro bush, já nesse padrão novo, e é um quadro que, se você for olhar o acabamento, vai perceber que ele tem soldas lisas. Então, a impressão de qualidade, quando você olha uma Soul como essa e quando você olha uma Specialized como essa, você vai perceber que existe uma impressão de qualidade diferente. É óbvio que entram outras questões aqui, como por exemplo,
além do acabamento das soldas, né? Entram as rodas, entram os componentes como mesa, guidão, selim, mas essa bike da Soul, ela vem bem equipadinha e o preço dela à vista é R$ 8.890. Então perceba que a gente tem uma diferença de praticamente R$ 2.500 aqui, que pode ser investido em outras coisas, né? Você pode fazer um upgrade na bicicleta, você pode comprar boas roupas, você pode comprar bons equipamentos. Seria o preço mais ou menos de um ciclo GPS bom para você marcar seus treinos. Ou se você quiser até uma opção mais barata, mas que vai ser assim uma bicicleta muito parecida com a Specialized no sentido de geometria, já que a geometria das bikes brasileiras estão bem atualizadas e também tem essas soldas aparentes. Você vai encontrar essa bike aí, a Groove SK 90.1. Uma vantagem com relação à Specialized é o fato que tem também a trava no guidão. De resto é praticamente a mesma bicicleta, suspensão, freio, transmissão. No entanto, é uma bike que custa R$ 7.999. Você tem aí cerca de R$ 3.500 de diferença. Tá bom, nesse nível parece que a bike nacional está valendo a pena. Eu venho para um outro nível. E agora eu não vou entrar em tantos pormenores, depois se você quiser você pode pesquisar, mas veja o exemplo de uma Scott Aspect 930. Eu trouxe bicicletas que agora não são 1x12, mas são 2x10. Uma bicicleta como essa, da Scott, ela custa R$ 9.499. E quando você vem para as marcas nacionais, você vai perceber que você vai encontrar uma bike com uma boa geometria, com o mesmo tipo de transmissão, também com uma boa suspensão, às vezes até melhor, com um bom freio hidráulico, com preço muito menor. Por exemplo, a Sense Rock Evo é uma bicicleta que custa R$ 5.990. E um outro exemplo, a gente tem aí a Audax ADX 200, que está aparecendo aí, que custa R$ 5.699. A questão é, na hora da gente escolher entre uma bike importada ou uma mountain bike nacional, existem várias coisas, revenda, status, tudo isso. Mas se a gente for avaliar no sentido cru da palavra, hoje em dia está valendo mais uma mountain bike nacional. Por quê? Porque ela consegue oferecer o mesmo nível de desempenho, o mesmo nível de performance e muitas vezes o mesmo até um nível melhor de acabamento, dependendo das bikes que você está comparando, do que as internacionais. Você tem boas garantias também, algumas marcas com garantia vitalícia, e quando a gente para colocar numa balança, e quando a gente coloca na balança, e a gente vê que o nosso esporte é um esporte tão caro, que requer tantos equipamentos, né, capacete, luva, sapatilha, às vezes a gente pensa num modo racional que vale mais a pena você economizar um pouco na bicicleta, sem baixar o nível, né, de qualidade de equipamentos que você queira, e investir em algumas outras coisas mais. E você, o que você acha? Você acha que vale a pena mesmo a mountain bike nacional? Você acha que continua valendo a pena a mountain bike importada? Deixa nos comentários aqui pra gente. Valeu, até o próximo vídeo.